11: despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Somente até aqui. Então, vamos orar ao Senhor para que Ele venha falar conosco esta noite. Porque hoje eu tenho certeza que vocês não vieram aqui apenas para ouvir a irmã Régia se expressar, mas sim para ouvir a palavra do próprio Deus, para ouvir o próprio Espírito Santo falando com cada um de vocês. Aleluia, Deus. Então vamos pedir para que Ele venha falar conosco nesta noite. Senhor Jesus, neste exato momento, Senhor Deus, eu te apresento a minha vida, Senhor. Te apresento essa mensagem, Pai amado, esse texto que o Senhor colocou aqui, para que nós pudéssemos ler, Senhor. Porque hoje nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos que o Senhor mostre para nós os tesouros escondidos, Pai. Nós queremos também que o Senhor abra as portas, quebre os ferrolhos, para que nós possamos, Senhor Deus, ser livres para te adorar, Senhor. Que nossos ouvidos espirituais venham estar atentos, Senhor, à Tua voz. Em nome de Jesus, abra, Senhor Deus, a nossa visão espiritual, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, contemplar a Tua glória, Senhor, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tome a direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Diante desse texto, estava dias atrás meditando. E é sempre bom, a cada dia, nós pegarmos a palavra do Senhor e começar a ler. Há anos atrás eu tinha um costume, no primeiro dia do ano, eu começava lendo a Bíblia. Quando chegava no último dia do ano, eu concluía a Bíblia toda. Hoje confesso para os irmãos que eu estou mais assim, digamos, relaxada. Melhor falar. Eu não leio constante assim toda a Bíblia. Mas eu confesso que todos os dias eu pego uma passagem para me ler, para me meditar. Porque a palavra de Deus diz que no dia que Ele veio buscar o seu povo, Ele não avisou em dia nem a hora, nem os minutos. Ele diz que é para nós nos prepararmos. Então que cada um de nós, todos os dias, possamos pegar uma passagem, começar a ler, começar a meditar. Porque o nosso Deus, Ele fala através da sua palavra. Então, eu estava lendo dias atrás. O chamado discípulo. Deus, Ele sempre pega um homem e uma mulher e faz esse convite especial. Ele sempre tem uma afinidade. Eu costumo dizer assim, até que Ele tem um xodó por alguns. Uns Ele trata de um jeito, outros Ele trata de outro. E tem outros que têm mais privilégio. Um dia desse eu estava me perguntando, essa pessoa é uma pessoa muito privilegiada por Deus. Por que será? E eu comecei a conversar com ela. Porque quando nós queremos saber algo, nós temos que nos aproximar, nós temos que ser íntimos para saber de algo. E eu descobri o segredo. É uma pessoa que só vive adorando. É uma pessoa que só vive louvando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nosso Jesus, Ele tinha 12 discípulos. Cada um tinha o seu lugar. E tinha um que era o favorito dele. Ou seja, ele era tão íntimo a ponto de encostar a cabeça. Então, conosco também é diferente. Para nós, Ele faz um convite. E para nós nos tornarmos íntimos, Ele começar a revelar os tesouros encobertos, as coisas maravilhosas para nós. Nós temos que buscar intimidade com Ele. Então, como tema dessa mensagem, eu trago para nós a intimidade com Deus. Aleluia, meu Porque nós sabemos que para nós ser íntimo de alguém, para alguém confiar em nós, para alguém começar a contar coisas para nós, nós temos que ter essa aproximação. Nós temos que ter essa intimidade. Sem intimidade, eu não vou conhecer a vida do irmão Robson, eu não vou conhecer a vida da irmã Ingrid, eu não vou conhecer a vida do meu pastor, porque eu não tenho intimidade. Sempre ele vai me falar só o básico, sempre ele vai dizer só o necessário para mim. Mas a partir do momento que eu buscar uma intimidade, eu vou começar a saber de coisas, eu vou começar a contar coisas, porque nós só contamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, para quem a gente tem intimidade. E hoje o nosso próprio Deus, Ele está convidando eu e você para ter essa intimidade com Ele. Glória Às vezes nós contamos os nossos problemas, as nossas dificuldades para tantas pessoas que a gente acha que é amigo, que a gente pode confiar, e quando acaba, tudo
quando a gente se dobra as costas, Ele nem sequer tem a preocupação de colocar nosso problema, de colocar nossa dificuldade que nós desabafamos na presença de Deus. Ele vai contar para um, depois conta para outro, depois conta para outro, e gera uma contenda. Por quê? Porque essa pessoa não está preparada para ouvir algo de mim de você. Porque nós temos que procurar uma intimidade com pessoas verdadeiramente cristãos, que servem a Deus de verdade. Aleluia, meu E hoje Deus. Ele está nos convidando para essa intimidade. Antes eu tinha muito problema, sofria muito por causa disso. Às vezes eu confiava em pessoas e me decepcionava. Mas desde o momento que eu aprendi que eu tenho que desabafar para pessoas certas, para pessoas usadas por Deus, e principalmente para o meu próprio Deus. Porque há momentos em nossas vidas que, apesar de nós termos intimidade com várias pessoas, mas há momentos em nossas vidas que fica apenas nós e Deus. E se nós não tivermos essa intimidade com Ele, como que Ele vai nos ajudar? Ele sabe, Ele conhece a minha vida e conhece a sua vida. Mas para Ele entrar com providência na minha causa e na sua, a gente precisa ser íntimo dele. Muitas das vezes Ele quer ouvir de nós falarmos onde está a nossa dor. Ele sabe onde está, Ele sabe qual é o problema. E Ele sabe, no momento que Ele der uma palavra, tudo se transforma. Mas Ele quer ouvir da minha e da sua boca. E assim como Ele chamou você, hoje Ele está chamando a mim e a você, convidando para nós termos essa intimidade com Ele, convidando para nós termos esse relacionamento com Ele. Eu costumo dizer para os meus filhos que não existe outro amigo a não ser o nosso Jesus. Não existe outra pessoa a qual nós podemos contar a nossa dificuldade, as nossas dores. Eu digo para os meus filhos, eu ouço vocês, eu oro junto com vocês, eu clamo ao nosso Deus. Mas antes de tudo, vocês têm que ter uma intimidade comigo. Antes de tudo, vocês têm que buscar verdadeiramente a face dele. Porque esse tudo que ele faz é perfeito. Esse, quando ele ordena algo, acontece. Então, ele diz aqui para nós, no versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido. Nós somos ungidos do Senhor. Quando Glória a Deus! Nossos afazeres, quando nós deixamos as nossas preocupações para chegar até aqui, é porque nós já fomos convidados por Ele. Todas as vezes que nós chegamos aqui, alguém pode nos convidar. Alguém pode dizer, irmã Dora, hoje tem um culto especial. Mas só que antes disso, o Espírito Santo vai começar a convidar ela. Vai começar a intimidade com ela, dizer, vai lá, porque hoje eu tenho algo precioso para ti. Vai lá, porque hoje eu quero manifestar o meu poder na tua vida. Glória a Vai Deus! lá, hoje eu vou fazer. Eu creio, meu Deus, aleluia! Então, é através dessa intimidade. É quando nós começamos a orar, a buscar Ele verdadeiramente. Ele vai começando a endireitar os caminhos tortuosos, como diz. Ele vai cingir os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Quando Ele diz que Ele abre e ninguém fecha. E quando Ele fecha também ninguém abre. Há 4, 5, 6 anos atrás, eu vivia correndo atrás de emprego. E busquei durante 3 anos. Foram 3 anos de escola bíblica. E eu não consegui emprego. Quando eu conseguia, para a noite. Segundo turno, terceiro turno. Eu dizia, eu não posso, tem escola bíblica. Por várias vezes me deu vontade de desistir. Não vou desistir, vou trabalhar. Mas um dia o Senhor falou no meu coração, o que tem te faltado? Às vezes eu não tinha passagem no meu ônibus, eu nunca fiquei numa situação difícil. E às vezes eu não tinha passagem no meu ônibus, mas tinha prova. E eu dizia, Deus, o que eu vou fazer? Quando chegava aquele horário, eu me arrumava todinho, mas eu não tenho passagem no meu ônibus. Nosso Deus, Ele fala que o seu escolhido, que o seu ungido, que o verdadeiro cristão, aquele que dizima, aquele que oferta, ele não mendiga o pão. Glória a Deus, eu creio, meu Deus. Se eu não chegar até aquele lugar, mas toca no coração daquele professor para fazer uma outra prova comigo. E às vezes, quando eu estava ali clamando, a minha campainha tocava.
disse para a senhora, olha assim no papel, eu olhava, era a minha passagem. Glória a Deus. Então, eu nunca faltei aula por causa de falta de dinheiro. Porque sempre o Senhor me providenciava. Eu nunca faltei aula por causa de dizer assim, hoje eu não paguei a minha mensalidade. Porque quando a gente não paga, a gente não pode nem ir. Sempre o Senhor providenciava. Teve um mês que eu disse, eu vou vir até o dia 30, a partir do dia 1º eu não venho mais, porque minha mensalidade já venceu. Era eu e meu esposo na época. E quando eu chegava lá, minha mensalidade estava paga. Eu nunca procurei saber quem era, porque quando Deus faz é assim. Glória a Deus. As pessoas quando fazem as coisas para Deus, com amor, com zelo, não vão dizer assim, irmã Rede, eu paguei tua mensalidade. Ou irmã Ingrid, eu fiz isso para ti. Não, elas fazem oculto. E se elas fazem oculto é porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Glória a Deus. Então todas as vezes que isso aconteceu, eu disse, muito obrigada, meu Deus. Porque foi um momento difícil, mas o Senhor ele tem que sustentar. Aleluia. Então sempre ele demonstrou que eu tinha que concluir. Quando chegou no 2º ano, meu esposo ele caiu. E eu com muito medo, mas sabendo que aquilo estava errado. Eu não podia chegar lá diante dos meus líderes e dizer ele caiu. Porque ele era meu braço forte ali. Eu não podia voltar 11 horas, 11h30 sem ele. Então quando foi no último ano, na última semana de aula, foi descoberto o pecado dele. Eu chorei muito, mas Deus já tinha me mostrado em sonho que ele não iria se formar. Eu via todos vestidos de beca, todos com roupas de formatura, e eu não via ele. Ele estava desesperado, procurando a faca dele, a beca dele, não encontrava. E eu me acordei e disse, ele não vai se formar. E eu olhei para ele e disse, eu concluí, então eu vou me formar. Eu disse, não vai. Deus ele não está preocupado em apenas ter um certificado. Deus está preocupado em transformar o teu caráter. Aleluia, meu Deus. Deus não está preocupado em ter um certificado para quando chegar no ano seguinte você está fazendo tudo errado. Deus ele quer te preparar para levar para a eternidade. Aleluia, meu Deus. Então ele ficou muito chateado comigo. Eu disse, não contar, eu vou ficar de mal para ti. Não pode contar, eu vou me formar. Vou deixar quieto. Foi na última semana, já para ensaio da formatura, a diretoria chamou ele e disse que ele estava desligado. Eu chorei muito, porque tinha 2 semanas para o ensaio de preparativo para a formatura. Mas eu me conformei, porque ele não podia receber aquele certificado de qualquer jeito. Porque quando nós recebemos o certificado de conclusão de escola bíblica, é porque nós estamos aptos a fazer as coisas de Deus. É porque nós estamos preparados como sacerdotes, como ministros da palavra de Deus. Então não pode ser, esse título não pode vir de qualquer jeito. Aleluia, meu Deus. Mas eu me conformei, porque Deus ele vai vir acalmando meu coração. E quando foi nas 2 semanas que ainda tinha para a gente concluir, todas as 2 semanas ele ia me deixar e ia me buscar. Eu disse, muito obrigada, Deus, porque o Senhor deixou ser descoberto no 2º ano. Senão também não teria me formado. E eu não tinha culpa do pecado dele. Eu não tinha culpa das coisas que ele estava fazendo. Porque eu almejo algo para ti. Eu almejo fazer a tua vontade. Isso aconteceu. Porque uma vez que nós somos escolhidos, uma vez que ele diz que ele vai abrir as portas, e as portas não se fecharão, está determinado por ele. O inimigo ele pode até se levantar, mas ele não vai conseguir destruir. Aleluia, meu Deus. Destruir aquilo que o Senhor lhe preparou para nós. Porque se nós pararmos para ler, para examinar verdadeiramente as Escrituras, nós vamos ver que esses homens que estão escritos aqui na palavra de Deus, eles tiveram lutas e lutas, mas em todas elas o Senhor deu a vitória. Porque quando eles se colocavam verdadeiramente na posição que Deus queria, o Senhor lhe operava. Olhando a história de Josafá, ele temeu quando ele viu aquela grande multidão querendo atacar o povo dele. Mas ele juntou também os seus, começou a orar, começou a jejuar, começou a buscar o intimidade com Deus. E Deus falou para ele, Josafá, não te preocupa não, mas vai lá, porque eu vou
mostrar para aquele povo que eu estou contigo, porque essa batalha não é tua, essa batalha é minha. Aleluia, meu Deus. Tudo vem acontecendo em nossas vidas quando nós buscamos uma intimidade com Ele. Talvez se Josafá, no caso daquele problema, soubesse daquela situação, se trancasse no quarto dele, sério, vem essa grande multidão contra mim, eu não tenho nada a fazer. Eles são muitos, eles vão nos vencer. Só tem que chorar, pronto. Não. Mas ele foi atrás do amigo dele, que ele era íntimo, foi buscar uma intimidade com ele. E o Senhor, depois de dias que ele estava se preparando ali, jejuando aquela grande multidão, porque o Senhor falou, através do seu servo, Deus vai trabalhar. Mas essa batalha não é tua, não. Tu não vai ter que fazer nada, porque sou eu que vou fazer. Eu vou mostrar para as tuas adversários que eu sou um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Então é isso que Deus quer fazer hoje. Aleluia, meu Deus. Os problemas, eles são muitos. Adversários nós temos por toda parte. Até aqueles próprios que estão do nosso lado, que se dizem nossos amigos, quando nós viramos as costas, eles começam a nos derrubar. Verdade. Eles começam a falar mal de nós. Eles não acreditam no nosso ministério. Mas o nosso Deus, Ele está dizendo que Ele nos chamou. Aleluia, meu Deus. É porque Ele vai fazer algo. Eu creio, meu Deus. Estava meditando aqui, o pastor Diácono, ele disse que convidou 7 pessoas, 7 pastores, eu convidei 12. Mas eu sei por que eles não querem. Porque eles se importam, essas pessoas se importam com multidões. Essas pessoas querem se aparecer. Mas o nosso Deus, Ele se importa conosco. Os pequenos, os humildes, os aquebrantados, que muitas das vezes são rejeitados. Como minha mãe falou hoje para mim, ela disse: minha filha, eu estou com saudade já daquele povo barulhento, como disse o louvor, como está aquele povo barulhento. Eu disse: mãe, mas vai orando dele, porque quem sabe, em breve não tem, vamos poder postar o povo vivo. Glória a Deus, aleluia. Porque eu tenho terreno lá, irmãos. Eu não sei se vai ser eu, pode ser qualquer um de vocês. E se Deus chamar, fazer uma obra lá. Glória a Deus. Eu, quando estava na escola bíblica, todo mundo colocou: quero ser pastor, quero ser diácono, quero ser isso, quero ser aquilo. E eu fui a última que entreguei meu relatório. Aí o pastor pegou meu relatório e começou a rir. Eu disse: quem mesmo que quer ser, que não merece? Eu disse: alguém pega esse papel. Eu peguei umas 3 anos. Fizeram aquelas cartas enormes, dizendo que ele quis ser. E ele disse: mas tu quer ser isso mesmo? Eu disse: eu quero ser missionário. Eu quero evangelizar os ribeirinhos. Só isso que eu coloquei. E ele achou tão pouco. Eu digo: E depois que eu fui para a escola, depois que eu saí da escola há 2 anos atrás, o Senhor me deu o privilégio. Eu no motorzinho rabeiro, eu, meu irmão e 2 cunhadas, e a gente parava naquelas vidas e o Senhor me deu o privilégio de pregar. Glória a Deus, aleluia. Para outra. Aí o presidente lá da comunidade, uma das comunidades, ele me convidou. Ele disse: a senhora não quer fazer um culto aqui? Um domingo eu convido todos os moradores da Vesperta. Glória a Deus, aleluia. E quando eu cheguei lá, ele tinha convidado as 3 vilas da proximidade. Um monte de gente, caracolando, querendo coisa aqui. Eu disse: Senhor, o Senhor nunca me deu o privilégio de levar a tua palavra em tempos grandes, aonde eu congrego. Mas eu estou feliz porque foi isso que eu pedi para ti. Glória a Deus. Assim, os desejos do meu coração. Aleluia, meu Deus. Uma coisa tão maravilhosa. Eu, como não sei cantar mesmo, cantei de qualquer jeito. Eu dirigi, eu louvei e eu levei a mensagem. Acho que foi algo. Glória a Deus. Porque desafinada, ninguém vai saber que eu não sei cantar. Toda desafinada, eu não sei cantar. Mas o Senhor, naquele dia, operou maravilhas. Porque era muito uma lata, colocou uns milhos dentro de uma lata, sacudia ali, que ninguém tinha instrumento mesmo. Mas o poder de Deus foi tremendo. Glória a Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me permitiu ouvir deles. E quando eu estava lá, levando a palavra de Deus, o Senhor me permitiu
não sei se o Senhor ainda vai me levar para outros lugares assim. Porque através da palavra de Deus, eu já conheci Cruzeiro do Sul, já conheci Boca do Acre, já conheci o Branco, aquela redondeza por ali tudinho. Eu já conheci através da palavra. Glória a Deus! Nunca ninguém me deu oportunidade como eu estou recebendo agora. Chegou um até a falar assim para mim que eu estava saindo porque eu queria carro. Eu disse, não é verdade isso. Eu estou saindo porque eu quero viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus que eu estou vivendo é nesse lugar. Aleluia, A meu vontade de Deus! Deus que eu estou vivendo é nessa caixinha de sapato. Eu é grande, né? Para ter uma caixa desse tamanho. Glória a Deus! A vontade de Deus. É aqui que Ele tem feito maravilhas acontecerem na minha vida. Aleluia, meu Deus! Jesus, que vai acontecer na vida de cada um de vocês que chegaram até agora. Que vocês estão perseverando, que vocês estão buscando. Porque não importa, irmãos, ser conhecido por multidões. O importante é você pode ser conhecido por um só. Aleluia, meu Deus! Ele diz assim, nós não temos que nos preocupar com o que há de vir. Nós temos apenas que confiar nele. Verdade. Ele fez essas promessas para si, mas hoje ele está fazendo para nós também. Hoje ele está dizendo para mim e para você que ele quer mostrar os tesouros escondidos. Ou seja, ele quer revelar para nós os talentos que ele tem para cada um de nós. Eu creio, meu Deus. Tem muitos aqui que não vão ser para pregar, mas vão ser para evangelizar. Vão ser para ganhar almas do Senhor. Tem muitos aqui que não vão ser para louvar, mas vão ser para ministrar. Outros vão ser para consolidar. Ou seja, mas que para cada um de nós o Senhor ele tem uma função. Aleluia, meu Para cada um Deus! de nós ele vai capacitar conforme a sua vontade, o seu querer. Aleluia, meu Eu Deus! digo para ele sempre, Senhor, eu gosto de dizer assim, meu esposo falou assim, tem um rapaz que está vindo ali ensinar, eu canto e ele toca, e às vezes eu vejo que ele se estressa comigo, eu não consigo entrar no ritmo já. E ele diz assim, quando é que nós vamos aprender? Ele já toca bem, mas ele toca para o mundo. Então, entre eu e ele, nós estamos no mesmo patamar. Porque ele toca bem, mas toca para o mundo. E quando chega para Jesus, ele tem uma certa dificuldade. Aí, junto com a dificuldade que eu tenho, sempre, às vezes ele me olha assim de cara feia, mas tem paciência comigo. Meu esposo e eu vou ficar sentada aqui para te não tacar o violão dele. Eu digo, glória a Deus. Mas eu creio nisso. Eu creio que um dia o Senhor vai preparar. Eu verdadeiramente desejo do meu coração. E tudo que eu faço é pouco, mas é com amor. É o meu melhor que eu tenho para fazer. Então eu digo, Senhor, me capacita naquilo que tu queres. Hoje, pela tarde, meu filho falou assim, mamãe, bora dar uma palhinha, eu toco um pouquinho mais tarde. Aí eu disse, então bora, porque tu não tem essa autonomia de tocar o violão comigo, então bora. E sempre a gente com um jeitinho, um pouquinho da sabedoria que ele tem, um pouquinho da minha, a gente sempre faz alguma coisa. Mas tudo é para glorificar o Senhor. Aleluia, meu Deus! Eu sempre ensinei a eles, Senhor, que o Senhor, Ele é a razão do nosso viver. Quando nós estamos tristes, nós temos que louvar. Quando nós estamos felizes, nós temos que adorar. Quando nós estamos chateados por algo que aconteceu, nós temos que engrandecer o nome dele. Porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E muitas das vezes o mal vem para nos aperfeiçoar. Às vezes as pessoas elas querem ganhar créditos. Quando elas veem nós passar pela dificuldade, muitas vezes elas ignoram. E quando a bênção chega até nós, elas ainda têm a cara de pau de dizer assim, eu te ajudei em oração. Eu também fiz parte disso. Verdade. Mas o nosso Deus, Ele sabe que isso não é verdade. Nosso Deus, Ele diz para nós que em todos os momentos Ele está conosco. E sempre chega essas pessoas e dizem para mim assim, resto, na época que eu estava com um problema ali, meu esposo estava com um problema na justiça, o carro desaparecido. Ele mandou várias mensagens para várias pessoas. Sabe quantos compartilhavam para divulgar essa causa? Nenhum. E depois que ele colocou no
vez, agradecendo todos aqueles que oraram, intercederam por nós. Muitos deles falaram que oraram. Isso é incrível. Mas que nenhum deles nos ligaram nem para dar uma palavra de consolo. Até o ímpio falando assim, mas vai dar certo. Tu serve a Deus, então vai dar certo. Até o ímpio, Deus o sabe. Mas próprios irmãos que se dizem irmãos da fé, não fizeram isso. E a vida é assim. Às vezes as pessoas elas dizem que fazem uma coisa, mas não fazem. É por isso que nós temos, todas as vezes que nós temos um problema, uma dificuldade, nós temos que falar para quem pode resolver o nosso problema. Nós temos que falar para quem tem o poder da solução. Então hoje eu estava dizendo, Senhor, muito obrigado. Todas as vezes que eu chego na minha casa, hoje eu vinha muito cansada. Eu digo, mas Deus, muito obrigado. Porque eu não estou nessa parada esperando o ônibus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor mandou teu anjo lá e comigo pegar todo enfermeiro. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Porque hoje Ele é meu por 2 vezes. Hoje Ele é meu porque o Senhor me prestou. Então essas são as nossas vidas. Primeiro, o Senhor me criou no pó da terra, como Ele fala na sua palavra. Aquele bonequinho ali de barro. Depois Ele soprou o fôlego de vida. Aquele bonequinho passou a ter vida. Veio antes. Aí se corrompeu. A humanidade se corrompeu. E Ele teve que vir aqui na terra. Se fazer carne. Sair do seu trono, largar tudo lá. Sair do seu trono para vir aqui na terra. Para ser igual a mim e a você. De carne e osso. Aleluia, meu Deus. Quando Ele cresceu, Ele deu tudo aquilo como nós vivemos. Quando Ele cresceu, Ele viu que estava no tempo. Preparou os discípulos. Isso agora sim. Agora chegou a minha hora. Agora chegou a hora de resgatar o meu povo. E Ele nos resgatou. Então nós somos nossos. Nós somos de Deus. Nós somos propriedade exclusiva dele. Sabe por quê? Porque dessa vez Ele resgatou com o próprio sangue. Dessa vez não foi só apenas por sopro. Dessa vez Ele se fez carne. Ele foi para a cruz. Ele deu a sua própria vida. Ele derramou o seu sangue. Foi um alto preço por mim e por você. Então hoje Glória a Deus. Ele está falando para mim, para você, que Ele, tudo que vai acontecer em nossas vidas depende do nosso querer também. Porque Ele está fazendo uma promessa. Ele diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Ele te chama pelo teu nome. Então, o nosso Deus, Ele está chamando hoje nós pelo nosso nome. Aleluia, Ele meu está dizendo: Deus. eu te chamo pela mão direita. Filhos, eu te chamo pela mão direita. Eu creio, meu Deus. Eu poder através da tua vida. Todas as vezes que eu começar a orar, eu vou manifestar o meu poder. Coisas vão acontecer, milagres vão acontecer. Aleluia. E toda vez que você começar a orar, os demônios vão bater em ti. A cura vai começar a acontecer. Quando você começar a ministrar, o manifestado do meu poder vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Então você está chamando cada um de nós pelo seu nome, está dizendo que Ele está abrindo as portas, está quebrando os ferros de bronze e está nos entregando poder, autoridade que vai impactar todos aqueles que nós encontramos. Então, o importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. Todos vocês que chegaram até aqui são bem-aventurados, porque hoje Ele quer transformar discípulos, Ele quer fazer novos vasos transbordantes da sua unção. Depois de nós passarmos, as pessoas vão começar a sentir a glória. Eu creio. Vão começar a sentir o manifestar o poder dele. Hoje eu recebi uma proposta para fazer um trabalho comunitário. E eu disse: eu vou esperar no Senhor. Porque eu creio, em nome de Jesus, já, que logo nós vamos ter a nossa credencial para poder visitar os hospitais, para poder visitar os presídios e fazer trabalho evangelístico por aí. Então esse projeto que é Criando Alegria, vocês irmãos já viram, isso sempre
Eles visitam os hospitais. E uma colega minha faz parte, ela me convidou. Ela disse, não podia ir para uma palavra. A gente manda, a gente lê revista para eles. A gente faz tudo para resgatar o sorriso de um doente. Eu podia ir para uma palavra. Eu disse, eu vou orar. E eu creio que logo eu darei meu resposta. Mas o que eu espero é algo a mais. O que eu espero é nós aqui. Já, mães, irmã Dora, irmã Isis, a nossa equipe fazendo a diferença na vida. Aleluia, meu Deus. E eu creio que tudo aquilo que a gente pede com fé, a gente recebe. O nosso ministério do Senhor ele já está expandido. Eu creio que no tempo dele, nós vamos ser identificados como verdadeiros cristãos. Faz parte da igreja pentecostal. Aleluia, meu Deus. Jesus. Isso não é para nossa glória, isso é para o Senhor manifestar o seu poder. Aleluia, meu Deus. Ele não está preocupado em apenas placa de igreja, ministérios grandes. Ele está preocupado em verdadeiros adoradores que fazem tudo por amor a Ele. Eu creio que no tempo dele isso vai acontecer. Meus amados irmãos, o que o Senhor tem para nós é Deus. Hoje eu creio que Ele já falou contigo através de louvores, já falou contigo desde quando você chegou até aqui, dobrou seu joelho, começou a ouvir as orações, começou a orar, começou a ter uma intimidade com o Senhor, Ele já começou a falar contigo. Aleluia, meu Deus. É primeiro daquilo que você já tem buscado. Então saia daqui com certeza, com convicção, que é o único verdadeiro. Busque uma intimidade com o Senhor Jesus. Aleluia, meu E Deus. a resposta dos seus problemas se torne mais íntimo dele. Comece a contar com detalhes como você quer que se resolva a sua situação. Porque ele diz, agrada-te o Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Comece a pedir também para você começar a agradar o Senhor. Porque a partir do momento que nós começamos a agradar o nosso Deus, Ele vai realizar. Irmãos, eu passei 20 anos da minha vida orando e intercedendo pela minha mãe. E a minha mãe era dura igual a pedra. Vai dizer que não precisava disso. Mas eu creio que eu fui escolhida desde dentro dela, segundo cada um de vocês. Desde pequeno, sou filha de pais separados. Com 6 anos de idade, eu me separei do meu pai. Mas só que sempre o Senhor me colocou em lugares certos. Nós fomos numa cidade a qual era irmã de lá e irmã de outro. A gente ficava ali no meio. Então eu queria sempre me levar para a igreja. Um dia desse eu estava falando que muitas das vezes eu ia só pelo lanche, porque o lanche era gostoso. Uma criança assim, eu almejava o lanche que eu ia. Mas antes de ter aquele lanche gostoso, eu ouvi a palavra. E com 7 anos de idade, eu pedi uma coisa para o Senhor. A igreja lotada, era um culto de comemoração do Dia dos Pais, e todos estavam com suas famílias, e eu olhei sozinha. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi todo mundo abraçando seu pai, sua mãe, sua família. O pastor pediu que o Senhor conhecer comigo, e eu fiquei ali sozinha. Aí a senhora que tinha me levado, ela disse, vem para cá, que faz parte da família. Eu disse, eu quero ficar aqui, porque eu estou representando a minha família. Porque algo que eu vim buscar aqui foi um abraço verdadeiro. Foi do meu Deus que eu vim buscar. Aleluia, meu Deus. Eu posso não ter um pai fisicamente aqui perto de mim, mas eu tenho um Deus que pode me dar esse abraço. Eu fiquei chorando de pensamento, meditando no Senhor. De repente eu senti aquele abraço bem apertado. Eu disse, a partir de hoje você é minha filha espiritual. Desde aí começou a minha caminhada. Foi muito lá da minha caminhada espiritual. Porque minha mãe não era cristã. E a gente sabe a dificuldade de um jovem, de uma criança que quer servir a Deus e não tem espaço cristão. Muitas das vezes ele não deixa. E eu, se eu ia sexta-feira, eu ia domingo. Às vezes eu deixava de sexta-feira para domingo. Mas aí foi quando eu fui começando, me tornei de maior. Eu comecei a andar nas próprias vontades.
optei por servir a Deus, porque eu acredito que esse é o melhor caminho. Porque todas as vezes nós precisamos de um ombro, nós precisamos de um colo, Ele sempre está nos ajudando, Ele sempre está nos dando ombro, Ele sempre está nos dando suporte. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos podem fraquejar, nossos entes queridos podem fraquejar, mas o nosso Deus nunca nos deixa na mão. Ele sempre está conosco para nos dar vitória. Quando Ele diz, eu te tomo pela mão direita, está segura. Pode continuar, porque se você fraquejar, está segura na mão dele. Aleluia, meu Deus. Pode parar. Verdade. Ele não pode pedir os sonhos que Deus preparou para mim e para você. Ele pode até atrapalhar, mas por pouco tempo. Porque quando o Senhor diz que Ele vai abrir as portas, vai quebrar os ferrolhos, vai acontecer. O inimigo ele não tem poder. Então, nesta noite, fique com essas palavras para você meditar. Você não está sozinho, você tem um amigo que se chama Jesus Cristo. Então, todas as vezes, todos os problemas que você tiver, coloque diante dele, que ele tem a solução. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade. Uma salva de palmas bem aberta a esse Deus que tudo pode, que tudo resolve, que tudo faz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Mas é muito bom quando Deus fala conosco através da sua palavra. Quando uma mensagem vem do trono, a gente sente dentro da nossa alma que Deus se importa conosco. Aleluia, meu Deus. Amigos, parentes podem virar as costas para nós. Mas Jesus, mesmo a gente errando, Ele nos perdoa de todo pecado. Ele nos chama de amigos. Essa palavra eu ministrada nesta noite. Você aguarde dentro da palma do teu coração. Glória a Deus. E você vai saber que Deus é contigo mesmo. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo que pareça impossível, que você vai ter certeza que o Senhor é com você. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da missionária. Por escolher, Senhor Jesus, ela pequenina, Senhor, entre milhares, para que viesse trazer a mensagem, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, por sustentar ela, Senhor, com amor. Obrigado, Senhor, pela sua família, o seu esposo, os seus filhos. Que tu venha sustentando, Senhor Jesus, a cada um com a sua mão, aumentando a sua fé a cada dia, Senhor. Obrigado, Pai. Vou fazer desta noite, Pai querido. Vou fazer esta noite, Pai amado, teu querer. Obrigado, Senhor. E tu venha falando com teus filhos, com tuas filhas a cada dia. Sustenta cada um, Senhor, com tua mão. Aumenta a sua fé a cada dia para que não se desvie, para que não caia, Pai. Que ele venha saber que tu és Deus na vida dele, na vida dela. Que tudo que tu prometeste, Senhor Jesus, vai ser cumprido. Obrigado, Senhor, por esta rica comunidade. Leva-nos em paz para nossos lares.
temos a te agradecer em nome do teu amado. E as palmas que eu quero agradecer ao Senhor.